Aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um bimestre aqui. Hoje vamos começar o curso de mecânica. A gente vai resolver 2 exercícios, mas antes de resolver esses exercícios eu vou falar um pouquinho com vocês sobre momento angular. E antes de falar de momento angular, vamos lembrar um pouquinho do momento linear, né? Todo mundo deve lembrar da lei da inércia, que diz que se um corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento, e se o corpo está parado, ele tende a permanecer parado, né? Então, ele vai permanecer parado até que haja uma força que vá alterar esse estado, né? E o que é esse estado de movimento? Quando a gente fala em movimento, a gente pensa muito em velocidade. Então esse corpo aqui tem uma velocidade, esse aqui não tem. Mas o estado de movimento ele não é simplesmente a velocidade. Por exemplo, se você tiver um sólido maciço e um sólido oco, e esse aqui é muito mais leve do que esse, vai ser muito mais fácil você colocar esse sólido em movimento do que esse, né? Então é mais fácil quer dizer, a força que você precisa fazer para alterar o estado de movimento desses dois é diferente. Então, o momento, quer dizer, quem se conserva depende não simplesmente da velocidade, que o estado de movimento ele depende também da massa. E ele é justamente o que a gente chama de momento. Ele tem uma direção, a direção ela depende da velocidade do corpo, mas ele também depende da massa, tá? Então o momento é a massa vezes a velocidade. E para alterar esse momento a gente precisa fazer uma força. A gente vai dizer que a força ela é a variação desse momento. A força é a variação no tempo do momento. Então é o ddt. A força também tem uma direção, tá? E ela vai alterar o momento. Ok. E como que a gente vai o que acontece com um corpo que está girando? É bem similar, né? Você tem um corpo parado, ele tende a permanecer parado, mas se ele estiver girando, ele tem aí um momento de rotação que se conserva, tá? Esse momento de rotação a gente representa com a letra L. Ele também é um vetor, tá? E ele depende não da massa, mas de alguma coisa, alguma propriedade do corpo, né? Aqui a gente pode dizer assim que a massa ela é uma propriedade do corpo, alguma coisa que o corpo tem, enquanto a velocidade tem mais a ver com um estado do corpo, né? Aqui, de forma parecida, a gente tem um momento de inércia que a gente representa pela letra I, e ao invés da velocidade, a velocidade angular, ok? A velocidade angular, a velocidade de rotação, né, ela tem um sentido, e esse sentido é representado não a direção de rotação, mas pela regra da mão direita. Eu tenho aqui uma imagenzinha que ilustra a regra da mão direita. Aqui, ó. Isso aqui é uma convenção, tá? Quando a gente gira, quando tem um movimento no sentido dos seus dedos aqui, a gente diz que o momento angular é para cima. E quando é no sentido oposto, quando ele está girando, então aqui a gente tem um movimento nesse sentido aqui, dessa setinha, e aqui a gente tem um movimento de rotação nesse sentido aqui. Então, olhando de cima, esse aqui é um sentido horário, esse aqui é um sentido anti-horário, e no sentido anti-horário o momento angular é para cima, e aqui o momento angular é para baixo, ok? Então, esse é o que a gente chama de regra da mão direita. Isso só funciona se você usar a mão direita. Se você usar a mão esquerda, vai ser o contrário, ok? E como que a gente calcula, por exemplo, essa velocidade de rotação, né? Então, essa velocidade de rotação ela é um pouquinho complicada. Se a gente pensar num ponto do nosso corpo, ele tem uma velocidade de rotação. E se a gente pensar em outro ponto, a velocidade de rotação é outra, né?
a velocidade de rotação, mas não a velocidade angular. A velocidade angular é o tanto que isso aqui, é a velocidade com que isso aqui gira. Tá? Então, se a gente pensar, por exemplo, dois pontos diferentes no corpo, a distância percorrida por esse é menor do que a distância percorrida por esse daqui, certo? Se a gente for ver qual que é a velocidade que esse cara tem, a velocidade ela é sempre ortogonal ao raio, tá? O raio está para cá, a velocidade está perpendicular ao raio nesse ponto. Aqui em outro ponto, ela vai ser, o raio está aqui nesse ponto aqui, e a velocidade é perpendicular aqui ao raio, está sempre formando 90 graus. Qual que é a velocidade então que esse cara percorre? Ele vai dar uma volta inteira, pensando isso aqui como sendo o nosso R1, tá? A distância que esse cara percorre aqui é a circunferência que a gente calcula como 2πr1, tá? E ele percorre isso aqui num instante de tempo, que é o tempo de uma volta, que a gente chama de período. Então, o período a gente representa por t. Então, a velocidade é 2πr1 sobre t. Essa seria a velocidade 1. Tá? E a velocidade aqui num ponto 2, então se esse aqui é o meu ponto 1, esse aqui é o meu ponto 2, eu tenho uma velocidade 2, que vai ser 2πr2 sobre t. Tá? Então, essa parte aqui, o raio é diferente para cada um. Tá? Mas esse termo aqui, 2π sobre t, ele é igual para os dois, e esse termo que é igual para os dois é o que a gente chama de velocidade angular. Tá? Então, seria a frequência angular, né? Seria quantas voltas isso aqui dá por segundo em radiano. Então, isso aqui a gente escreve com ômega R1 e aqui como ômega R2. Tá? A velocidade é ômega R1. Okay? Então, a gente vai traçar um paralelo aqui entre os dois momentos. Então, um momento é I ômega, o outro momento é mv, certo? E agora a gente vai pensar em como que a gente altera esse momento, tá? Se eu derivar esse aqui em função do tempo, eu tenho que o dt ele é ddt do p, né? Ele é o dt da massa multiplicado pela velocidade mais a massa vezes o dt da nossa velocidade. Okay? Em geral, a gente vai desprezar a variação de massa e a gente vai ter a derivada da velocidade e a aceleração. Então, a gente chega que isso aqui é ma. Se não tiver variação de massa, isso aqui é ma, que é a nossa força. Ok? E a derivada disso aqui vai ser o dl dt, que é igual ao I d ômega dt mais... eu deveria ter escrito a outra parte primeiro. Vou escrever a outra parte primeiro para ficar equivalente. Não estou conseguindo desfazer. Aqui. Então, di dt vezes o ômega mais o I d ômega dt, né?
Em geral, a gente não tem a variação do I, tá? Em alguns casos vai acontecer, mas quando a gente não tem a variação do I, isso aqui é I alfa, tá? Alfa é a aceleração angular, ok? E com relação ao raio, né? Se a gente pensar que o ômega ele é o V sobre R, então aqui a gente teria IA sobre R, né? Mas vamos pensar então que essa nossa força aqui, isso aqui que a gente está fazendo é o que a gente chama de torque, tá? Então, enquanto aqui a gente tem a força, aqui a gente tem o torque, né? E se a gente pensar que para ir da velocidade do ômega para a velocidade, a gente só precisa multiplicar o ômega por R para chegar na velocidade, aqui com alfa vai ser a mesma coisa, a gente vai ter que multiplicar por R, a gente vai ter que o nosso torque ele vai ser proporcional à força vezes o raio, tá? Mas aí a gente vai entender direito como que é essa proporção aqui. A ideia é que vou pensar numa catraca aqui e como que a gente faz para girar a catraca. Eu vou ver a catraca de cima, esse aqui é o eixo de rotação da catraca, ela tem as pazinhas dela, certo? O que acontece se a gente faz uma força aqui no centro da catraca? A catraca não vai girar, tá? No máximo você vai conseguir deslocar a catraca aqui. Se você quiser girar a catraca, você tem que fazer a força fora do eixo de rotação. E a força que vai girar a catraca é uma força perpendicular à pata catraca, né? Ao bracinho dela. Se você fizer uma força aqui, você gira a catraca. Se você fizer uma força aqui, você não gira a catraca. E se a sua força for assim, então ela vai ter uma componente que gira a catraca e uma componente que não gira a catraca, tá? Então a força que vai interessar, que vai fazer a catraca girar, é a força que é perpendicular ao eixo de rotação, ao raio, tá? Então se a gente pensar numa simetria esférica, isso está rodando aqui a gente tem um raio, e a nossa força que faz 90 graus com o raio é a força que gira a catraca. Então, que nem no movimento linear, a gente tinha que aplicar uma força para variar o momento, aqui a gente vai aplicar um torque para girar isso aqui, tá? Esse torque vai ser uma força, só que quanto mais longe você fizer do eixo de rotação, maior vai ser a rotação que você vai iniciar com essa força, tá? Então, se vocês pensarem, por exemplo, numa porta, se pegar a porta da sua casa e testar, então aqui está o eixo de rotação da sua porta, a maçaneta está aqui. Por que a maçaneta é longe do eixo de rotação? Porque você está fazendo uma distância longe, uma força a uma distância longe do eixo de rotação. Se você fizer uma força aqui, você vai ver que é muito mais difícil empurrar a porta, tá? Porque a força, então, ela é... Então, lembra que eu falei aqui? O torque ele é proporcional ao raio. O raio é a distância aonde você vai fazer a força. Então, essa força aqui, se essas duas forças forem iguais, essa força aqui vai gerar um torque muito maior, então o movimento rotacional vai ser mais rápido, tá? A variação do ômega vai ser maior. E aí a gente vai escrever, então, e como só a componente perpendicular da força que interessa, a gente vai escrever isso como um produto vetorial, tá? Eu tenho o raio nessa direção aqui, aqui está o meu raio, aqui está a minha força, eles são perpendiculares, então a gente tem que o torque, ele é a força produto vetorial com o raio. Ok? Quando a gente pensar em corpos pontuais, que vai ser o caso do primeiro exercício que a gente vai resolver,
que é pensar, por exemplo, você tem o Sol e a Terra girando ao redor do Sol, ok? A distância entre o Sol e a Terra é tão grande que o tamanho da Terra é desprezível com relação a essa distância. E a gente pode pensar a Terra como se fosse um ponto e o raio dela não importa. Então, ela está girando aqui. A gente tem aqui o nosso raio de rotação. Né? E aí, aqui a gente tem, então, um momento angular que vai ser, que a gente vai chegar justamente por essa fórmula aqui, o L e ômega, ou então se a gente pensar em termos de que o ômega ele é aqui, ó, 2π sobre t, né? Então a gente vai pensar aqui 2π sobre t. E quem que é o i? Né? Esqueci de falar sobre o i. A gente pode extrair o i dessa relação daqui. Se a gente comparar aqui, dizer que o torque é I alfa, vou escrever aqui I vezes o d ômega dt, né? Escrever aqui d ômega vezes o dt, e a força ela é o m vezes o dv dt vezes o R. Ok? Então, a gente sabe a relação entre a velocidade e o ômega, né? Por aqui. A velocidade é ômega R. Então, eu vou escrever aqui que o meu I. Vou esquecer um pouquinho os vetores, tá? Vou pensar que aqui é perpendicular, então aqui não vou me importar muito com os vetores. Vou ter que o ddt do ômega, ele vai ser o m vezes o r, aí o dv dt, ele é justamente o r de ômega dt. Então, vai ficar R de novo, d ômega dt. dt. E aí essa parte cancela com essa parte aqui, e a gente tem que o I é mr ao quadrado, ok? Isso para um ponto, porque essa velocidade aqui é a velocidade de um ponto, ok? Se eu tiver vários pontos, o momento de inércia ele vai ser a soma do momento de inércia de cada um desses pontos. Então, a soma de vários pontos infinitos a gente calcula como integral, tá? Mas aqui, como o nosso corpo é pontual, a gente pode aproximar a Terra por um ponto, a gente vai dizer que o momento de inércia da Terra é mr ao quadrado, e aí a gente só vai precisar usar essa fórmula L aqui, L igual a I ômega, para calcular isso aqui. Então, L é igual a I ômega, o I é mr ao quadrado, então o L vai ser mr ao quadrado ômega. Bom, quanto que é o ômega? O ômega, ele é 2π sobre o período. Tá? A gente tem aqui, ó, 2π sobre o período é o ômega. Quem que é o período? O período é o tempo que a Terra leva para dar a volta no Sol. Então, o nosso período, ele é um ano. Então, eu vou dizer que o L é igual a mr ao quadrado, 2π sobre um ano. Ok? E aí, para resolver esse exercício, vocês vão ter que transformar um ano em 365 dias, com 24 horas cada dia, cada hora com 60 minutos e cada minuto com 60 segundos.
Então isso aqui é o total de segundos que tem em um ano, e é isso que vocês vão usar para resolver esse exercício. Tá? Então o exercício era determinar o momento angular orbital da Terra. Ele dá aqui a distância média até o Sol. Essa distância não está correta, se eu não me engano a distância média é 150 metros, 150 vezes 10 a nona metros. Tá? E aqui a massa da Terra é tudo que a gente precisa para substituir aqui a massa, aqui a distância, e o resto a gente já tem, 2π e 1 ano. Ok? O outro exercício pedia para a gente considerar o momento de inércia de um rotor de helicóptero como sendo isso aqui. Então já está dado o momento de inércia. E aí a gente tem que determinar a intensidade do torque que a gente tem que aplicar para acelerar uniformemente do repouso até 300 rotações por minuto em 1 minuto. Ok? A gente precisa, primeiro de tudo, entender o que significa 300 rotações por minuto. 300 rotações por minuto significa que ele vai dar 300 voltas em 1 minuto. Ok? Como que a gente transforma isso aqui em velocidade angular? Ok? Isso aqui é o que a gente chama de frequência. A frequência é 300 rotações, vou escrever aqui, rot por minuto. Para pensar em ângulo, a gente tem que multiplicar por 2π. O ômega ele é 2π vezes a frequência. Okay? Então, a gente vai ter 300 vezes 2π, e ao invés de dividir por minuto, a gente vai dividir por 60 segundos. Então, 2π é o nosso radianos por 60 segundos. Okay? Então, o nosso ômega vai ser 300 vezes 2, vai ser 600. Na hora que eu dividir por 60, isso aqui vai dar 10π radianos por segundo. Então, ômega é 10π rádio por segundo. Ok? Então a gente está radianos por segundo, a unidade do sistema internacional. E a gente tem, esse é o ômega final, tá? Esse aqui seria o ômega final, e o ômega inicial é 0, porque ele parte do repouso. Okay? Então, a gente vai dizer o quê? Que o nosso torque ele é a variação do momento angular. Certo? A gente não tinha aqui, ó, que o torque é o dl dt, que é o di dt vezes o ômega, ou, na verdade, desculpa, o i de ômega dt, essa parte aqui é a parte, o i é constante pra gente nesse exercício. O i não vai mudar, então a gente vai ignorar essa parte daqui e vai pegar essa parte aqui, ó, i de ômega dt. Eu vou dizer que o meu torque é igual ao I vezes o d ômega dt. Ok? Aqui, como ele está aumentando uniformemente, então significa que essa variação é constante. A gente pode simplesmente trocar isso aqui, que o torque ele é o I pelo delta ômega delta T. Né? O I é 1.3 vezes 10 a terceira. Então o nosso torque ele é o I. O delta ômega ele é ômega final menos o ômega inicial. E o ΔT é o tempo que ele leva para fazer isso, que é 1 minuto. Então a gente vai dividir isso aqui por 1 minuto, que é 60 segundos. Ok? Aí vocês vão ter ali o 1.3 vezes 10 a terceira
multiplicado pelo delta ômega, que vai ser o 10π radiano por segundo, então 10π, e aí vão dividir isso aqui por 60. Beleza? Então é isso aí que tinha que fazer. Não tem segredo, e espero que vocês tenham entendido aí e gostado, beleza? Então curtam aí o meu canal, se inscrevam quem não está inscrito e até o próximo vídeo.